Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união insolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes: 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação dos pensamentos, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta a recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas.
de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instituição processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos acesso à informação e resguardo o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem se reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem da autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 15. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior, se houver dano. 16. A pequena propriedade rural, assim definida por lei, desde que trabalha pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. 17. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 18. São assegurados nos termos da lei a proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização de aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 19. A lei assegurará todos os autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A associação de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do cujos. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Vide Lei nº 12.527 de 2011. 24. São a todos assegurados independentemente de pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade do abuso do poder. B. A obtenção de certidões de repetição públicas para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
36. A lei não prejudicará o direito adquirido ou ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados a plenitude de defesa, b. o sigilo das votações, c. a soberania dos verídicos, d. a competência para o julgamento do crime contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior ao que defina, nem pena sem prévia de cominação legal. Eita, que número é esse? 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime federal infiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes infiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, os se omitirem. 44. Constitui crime infiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação de restrição de liberdade, b. Perda de bens, c. Multa, d. Prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. 46. 7. Não haverá penas: a. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19, b. De caráter perpétuo, c. De trabalhos forçados, d. De banimento e cruéis. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito e a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurada aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da armamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 42. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. 56. São inadmissíveis no processo ou provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-se-lhe assegurada assistência de família e advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e de depositário infiel. 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso do poder. 69. Conceder-lhe mandado de segurança para proteger direito líquido e de certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional, b. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades inconstitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Conceder-se-á habeas data, a. Para assegurar o conhecimento da informação relativa à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, b. Para verificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão a parte legítima para procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecimentos públicos na forma de lei: a. O registro civil de nascimento, b. Registro de óbito. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma de lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e dos meios que garantem a celeridade de sua tramitação. 79. É assegurada nos termos de lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 1. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 2. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou do tratado internacional em que a República Federativa do Brasil seja parte. 3. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. 4. O Brasil submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação tenha manifestado adesão. Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programas permanentes de transferências de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos direitos que visem a melhoria de sua condição social. 1. Relação do emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória dentre os outros direitos. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Eu tô nesse. 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6º. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem e remuneração variável. 8º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 10. Proteção do salário na forma de lei, constituído crime a sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos interruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. 17. Gozo. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo mínimo de 30 dias, nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento de até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções de acordo coletivos do trabalho. 27. Proteção em face da automação, das formas de lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que já está obrigado, quando incorrer dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A. Revogada. B. Revogada. Ambas da redação dada pela Emenda Constitucional número 28 de 2000. 30. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalho portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menos de 18 e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados a categoria de trabalhos domésticos e direitos previstos nos inclusos 14, 16, 17, 18, 20... Eu errei, desculpa. Inclusos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33 e atendidas as condições estabelecidas em lei e observadas em simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Os previstos nos inclusos 1, 2, 3, 9, 12, 15, 18, bem como sua integração à Previdência Social. Artigo 8. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 1. A lei não poderá exigir autorização de Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas no poder público a interferência e intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou se manter filiado ao sindicato. 6. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. 7. O aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após do mandado, salvo se cometer pela falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições a que a lei estabelecer. Artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. Aí é que tem um símbolo aqui que eu não sei o nome, então é minhoquinha. Primeiro, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Minhoquinha segunda. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o atendimento ao direito com os empregadores. Meu Deus, capítulo 3 ainda. Bem, a esse ponto, eu acho que eu provei meu ponto aqui. Se vocês quiserem mais pontos, eu acho que tem 104 artigos, o suficiente com cada um desse tamanho. Eu posso fazer uma live dando exposed em todos esses pontos, só dependendo da repercussão desse vídeo. É isso, espero que tenham gostado. Dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com